Pessoal, bom dia. Vamos lá começar. Hoje nosso assunto é hidrostática, né? Pessoal que for assistir a aula aí, nós vamos estar falando de hidrostática, ou também conhecido como dinâmica dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Tudo bem? Então, para a gente estudar a ideia de fluido, o que é um fluido, primeiramente, né? É um fluido, ele pode ser o que? O fluido. Quando se fala de fluido, eu estou falando de fluido. Eu estou falando dos elementos que estão em quais estados, basicamente. Os gases, que estão no estado gasoso. Quando eu falar de fluido, estou falando de gases e o que? E líquidos. Tá? Gases e líquidos. Então, quando se falar de fluido, eu vou estar falando de gases e líquidos. Então, eu preciso saber de alguns conceitos iniciais. Alguns conceitos iniciais, vamos por assim, conceitos iniciais. Para a gente começar a estudar a nossa hidrostática. O primeiro conceito inicial, nosso primeiro, é conhecido como massa específica. Massa específica ou densidade absoluta. Então é conhecido como massa específica ou densidade absoluta. O símbolo vai ser a letra o micro, né? O que é a massa específica ou densidade absoluta? Pessoal, vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo. Vou colocar um corpo tipo um paralelepípedo, né? Esse paralelepípedo ele está apoiado. Né? Fazer está apoiado numa superfície. Claramente, esse paralelepípedo ele possui uma certa massa. Claramente, ele possui uma certa massa. E lógico que ele ocupa um certo volume. Então, o que é a nossa massa específica? A massa específica ou densidade absoluta? É a razão, né? É a razão entre a massa e o volume associado. É a razão entre a massa e o volume. Entre a massa e o volume. Lembrando que massa é M e o nosso volume é o V.
Então, a densidade absoluta ou massa específica é a razão da massa pelo volume. Tudo bem? Só que nós temos que chamar a atenção em relação às suas unidades. As unidades. Por que as nossas unidades? Que existe uma unidade de densidade que pode ser gramas por centímetro cúbico. E aí, no sistema internacional, nós usamos quilo por metro cúbico, tá? Quilo por metro cúbico. Então, vamos fazer uma observação aqui. Observação. Qual é? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 quilos por centímetro cúbico. Que isso também é igual a 1 vezes 10 a menos 3 quilos dividido por 10 a menos 2 metros cúbicos, que também é igual a 1 vezes 10 a menos 3 quilos por 10 a menos 6 metros cúbicos. Que isso vai dar o quê? Um valor de quanto? Conserva a base, subtrai os expoentes, dá menos 3 mais 3 quilos por metro cúbico. Então, um valor correspondente aí é 10 ao cubo, tudo bem? Então, toda vez que você tiver de gramas para e de quilos para, você vai, de gramas para, você vai multiplicar, e de quilos para gramas, você vai dividir por 10 a quanto? A terceira. Certo? 10 a terceira. Que na verdade, lá na frente, o que vai acontecer? Que tem módulos que usa os dois multiplicar, um por negativo e outro por positivo, que é a mesma coisa, tá bom? Então a nossa transformação de unidades de quilo, de grama para centímetro cúbico multiplica por 10 a terceira, de quilo por metro cúbico divide por 10 a terceira, tá certo? Então, uma coisa nós já sabemos, nós já temos aí a massa específica e a densidade absoluta. Só que, por exemplo, professor, e o que é a densidade de um corpo? Só para a gente chamar a atenção, o que é a densidade de um corpo? O que é a densidade de um corpo? Gente, o que muda da densidade para a massa específica? A densidade do corpo, eu só levo em conta a massa dividido pelo volume externo. Então, eu levo em consideração o volume. Aqui eu vou levar em consideração o volume o quê? Externo. Dá um exemplo disso. Por exemplo, uma bolinha de gude. Uma bola de gude. Ela tem o seu volume e sua massa. Ela é completamente maciça. Então, ela tem uma massa o quê? Específica. Tá? Uma massa específica. Diferente de uma bola de ping-pong. A bola de ping-pong, ela tem uma massa na sua superfície, eu levo volume. A ideia do volume, o quê? Do seu extremo.
Quem tem aí um tem a densidade do corpo, outro tem a massa o quê? Específica. Um é maciço, o outro não. Tudo bem? Isso é um exemplo disso aí. Eu vou apagar isso aqui para não ficar feio. Então, outro conceito que nós precisamos aprender é o conceito de quê? De pressão. Nosso conceito de pressão. Então, o que é a ideia de pressão? Nossa ideia é o que? Vamos entender. Vamos imaginar que eu tenho um corpo. Esse corpo ele está apoiado em uma superfície. Apoiado em uma superfície. E tem uma área de contato, que é essa aqui, ó. Essa é a minha área de contato. Então tem uma área de contato. Lógico, esse corpo está exercendo uma força. Eu não vou identificar que força que é essa agora não, mas está exercendo uma força. Então o que é a pressão? A pressão é uma outra razão, é a razão. Ixi, estão acabando com a casa aqui. É a razão da área ou da força pela área de contato. É a razão da força pela área de contato. Lembrando que esta força ela tem que estar sendo aplicada o que? Vou apagar aqui por outra cor. Ela tem que estar sempre aplicada formando um ângulo de 90 graus. Então, o que é a nossa pressão? A pressão é descrita de que forma? Pressão é a força sobre a área. Aqui uma grande explicação, uma faca, gente. Quando se fala de faca, por que se amola uma faca? Ao amolar uma faca, uma observação. Qual é? A respeito da faca. Faça. Faca. Então, ao amolar uma faca, você está fazendo o que com a área? Você está diminuindo a área. Se a área diminui, por consequência, a pressão aumenta. E por consequência da pressão aumentar, a faca faz mais força. Então você faz menos força. Então você afia uma faca, você diminui a área dela. Ao diminuir a área dela, ela exerce mais pressão, a faca exerce mais pressão e a faca faz mais força. Por consequência, você faz menos força. É o contrário que acontece com sapatos de neve, né? Nos sapatos de neve aumenta-se a área, isso quer dizer que diminui a pressão. Se diminui a pressão, o sapato de neve faz pouca força, então você exerce menos força na neve, certo? Então aí temos aí os conceitos iniciais, né? A ideia de conceitos iniciais. E a partir daí nós começamos a desenvolver toda a nossa ideia de hidrostática. Então, a primeira parte concluída,